A gente conta agora a história de duas famílias que nem sequer se conheciam, mas que tiveram as vidas cruzadas numa sala de cirurgia. Vamos falar de um transplante inédito no Brasil que envolve 4 pessoas, 2 doadores e 2 receptores. Uma das pacientes é um caso raro na ciência. Uma ceia farta, na mesma medida da alegria estampada no rosto dessas pessoas. 2 famílias, uma do interior de São Paulo, outra do interior de Goiás. Vidas que se cruzaram em São Paulo, destinos que se transformaram. Essa cena até parece uma ceia, um grande almoço em família, mas na verdade é muito mais do que isso. As pessoas que estão ali celebram um recomeço que até pouco tempo atrás já não parecia possível. Só se tornou realidade graças a uma nova modalidade de doação de órgãos, a doação pareada. Você já ouviu falar? Antes de explicar o que é isso, a gente precisa contar a história de 2 mulheres. Lilian, pedagoga, 44 anos. Renata, aposentada, 39. Em comum, as duas têm um diagnóstico difícil: insuficiência renal crônica. A insuficiência renal surgiu devido ao diabetes. 34 anos diabética e ela veio surgindo tem uns 13 anos mais ou menos. Eu estava grávida do meu segundo filho e descobri que eu tinha lúpus, que foi por causa do lúpus que veio a insuficiência renal. Os últimos 12 anos de vida da Renata só foram possíveis graças à máquina de hemodiálise. Qual que era a parte mais difícil para você nisso tudo? Eu acho que é a dependência que você tem de uma máquina, né? De ficar lá 4 horas, 3 vezes na semana. A Lilian não chegou a fazer diálise, mas foi por pouco. Estava no limite. O rim ainda está trabalhando, mas com muita dificuldade. E o pulmão estava dando edema já. Eu não tinha saúde mais para fazer as minhas atividades diárias, né? Vivia em cima da cama, indisposta, sabe? Era uma debilidade total. Tanto para Lilian quanto para Renata, a saída seria fazer um transplante de rim. Mas, para isso, elas precisariam de doadores. Foi feito o teste de compatibilidade do Aliceu, da minha mãe e do meu filho de 25 anos. Infelizmente, não foi compatível. A minha mãe era compatível e meu filho de 25 também é compatível comigo. Só que a minha mãe não pôde ser doadora porque ela tem uma parede de cálculo nos rins e não pode ser retirado o rim dela. O meu filho tem 25 anos e ele não pode ser doador nessa idade. É acima de 30 anos. Então a gente ficou naquele beco, né? A Renata também tentou achar um doador na família. A única coisa que a gente poderia fazer no momento seria, né, se oferecer a doar o rim para fazer o transplante, né? Foi como nós resolvemos fazer os exames, para ver se era compatível. Você queria doar, realmente? Queria doar, me sim, ofereceu. desde o começo. Aí você fez o exame, de cara já deu que não era compatível? De cara. De cara. Já deu que não era compatível. Frustrante, né? Aí a frustração foi grande. E a Renata ainda tinha um outro fator que dificultava tudo. Ela é classificada pela medicina como uma paciente hipersensibilizada. Ou seja, ela tem anticorpos que não combinam com a maior parte dos seres humanos. É um paciente que vai ficar mais tempo na fila, vai morrer mais na fila porque ele não acha doador e vai ter uma dificuldade e a maioria deles nunca acharão um doador compatível. Dr. Marcelo é cirurgião, comanda o setor de transplantes de rins e pâncreas deste hospital em São Paulo. Ele nunca se conformou com o tamanho da fila de espera por um rim no Brasil. Hoje no Brasil, a fila tem cerca de 32 mil pessoas esperando por um rim na fila de doador falecido. E 5 mil desses pacientes estão numa situação de hipersensibilizados. Mesmo quem consegue um doador ainda vivo, não tem garantias de sair da fila. 1 a cada 3 pacientes desses que nos procuram com um doador vivo, ele é descartado por incompatibilidade. Incomodado com isso, ele criou em 2013 um projeto inovador no Brasil, a doação pareada, que já existe em países da Europa e nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Doador e receptor
mesmo incompatíveis, formam uma dupla. Se você coloca essas duplas incompatíveis num programa avançado de computador, você começa a achar cruzamentos dessas duplas. Aí funciona assim: o sistema procura duplas compatíveis entre si. O doador de uma ajuda o receptor da outra e vice-versa. Então esse é o princípio da pareada, é a gente dar um caminho para quem tem um doador vivo que estava desejoso de ajudar, mas não foi possível pela incompatibilidade. O primeiro feito desse projeto foi em outubro deste ano. 4 cirurgias ao mesmo tempo. Os pacientes você já conhece. Mas das duplas não se conheciam. São 4 salas funcionando, 2 para 2 doadores e 2 para receptores. 4 equipes funcionando ao mesmo tempo, sincronizadas, no centro cirúrgico, quase 40 pessoas participaram. Os procedimentos sempre começam pelos doadores. A gente sempre dá o direito ao doador a desistir até o último minuto. Eles estão sempre totalmente livres para tomar essa decisão e é por isso que a gente começa as cirurgias com os doadores. Doadores anestesiados, hora de fazer as retiradas cuidadosas dos rins que vão habitar outros corpos. O procedimento dura em torno de 3 horas. Depois dos transplantes, as 2 duplas seguem em acompanhamento médico no mesmo hospital, sem saber nada uma sobre a outra. A maioria dos centros tem como consenso manter um anonimato em todo o período pré-transplante, até o transplante ocorrer e até se verificar o desfecho desses transplantes. E depois, as duplas são questionadas se têm interesse de se conhecer. Você não sabe para onde foi o seu rim. Não Tava aí sei. e não tá mais. Não sei. Espero que está sendo muito bem útil. Eu posso te dizer que eu sei onde ele tá e eu te falo que tá sendo útil Sério? mesmo. Legal. Vocês querem conhecê-los, então? Queremos, sim. Qual que é a expectativa para esse encontro? Nossa, eu tô ansiosa. Doida pra conhecer a outra dupla. Pode entrar, doutor. Uma dupla vai conhecer a outra. Por ali. Apresenta o seu doador ali. Pra lá. O encontro, numa sala de reuniões do hospital, tem plateia. É parte da equipe que deu suporte à doação pareada. Médicos, enfermeiros e psicólogas. No fundo, a Renata não conseguiria fazer nada pela Lilian e vice-versa se não fossem os dois aí no meio. Né? Você, através de uma ponte, de um outro caminho, você consegue dar esse presente para o seu ente querido, mas através de uma outra pessoa e salvando 2 pessoas e não uma só. Depois de 12 anos de hemodiálise, a Renata finalmente se sente livre para tomar água, comer e fazer planos. Eu nunca pude fazer planos ao longo prazo, porque a gente nunca sabe o que ia acontecer quando eu fazia hemodiálise. E agora não, a gente faz planos assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero viajar, quero conhecer tal lugar. Então eu tô cheia de expectativa mesmo. Agora, Renata e Júnior, Lilian e Aliceu enxergam um novo futuro.